Isso tudo, e eu não quero me estender aqui, tenho que ir embora, estou com horário de voo para o Rio de Janeiro, amanhã tenho que pregar 4 vezes. Vamos lá. Que lições? O maior escândalo do protestantismo brasileiro é a crise de misericórdia que nós vivemos. O fato de nós nos preocuparmos mais com pornografia do que com defesa dos direitos humanos. Essas histórias não nos comovem. E o nosso discurso é, pastor, isso nada mais é do que evidência de que o mundo jaz no maligno. O senhor não sabe que Jesus está voltando, pastor? Olha, esse coração terrivelmente, desesperadamente corrupto sobre o qual a Bíblia fala, é capaz até mesmo de elaborar uma teologia para justificar a nossa falta de interesse de pagar o preço da cruz. Esse discurso não se sustém diante dos fatos da vida. Essas manifestações que eu estou realizando na década de 60, eu seria morto pela polícia. Eu só posso realizar as manifestações porque na década de 60 não cristãos deram a vida pela democracia no nosso país, lutaram pela abertura democrática. Hoje eu faço manifestações, muitas das quais com a proteção da polícia militar. O mundo jaz no maligno, mas as mulheres estão vivendo com mais dignidade. O mundo jaz no maligno, mas em Paris não tem a taxa de homicídio da cidade de São Paulo. Sabe por quê? O francês conhece o sentido da expressão le pouvoir de la rue, o poder da rua. Irmãos, se nós queremos transcender a nós mesmos, se o protestantismo brasileiro quer transcender a si mesmo, nós precisamos incluir a defesa dos direitos humanos, o compromisso com o pobre, como sinais característicos da vida de alguém que vive com Jesus Cristo, que nasceu de novo, em cujo coração o Espírito Santo habita. O que eu aprendi nesses anos todos? Que nós precisamos, num país como o nosso, receber um batismo de misericórdia e que nos possibilite responder a seguinte questão: o que significa ser cristão num país de miséria? O que significa ser cristão num país com 500 mil de pessoas, pobres, negros e pardos, dentro das masmorras medieval que compõem o sistema prisional brasileiro? 50% das casas sem acesso à rede de esgoto, abuso de poder, falta de acesso à educação de qualidade. Irmãos, há alguma diferença entre ser cristão na Suíça, em Washington, em Orlando, e ser cristão em São Paulo e no Rio de Janeiro? Pode Martin Luther King bater a porta da sua casa e dizer: vamos marchar? Não pode mais esse negócio de bebedouro para negro, bebedouro para branco, ônibus para negro, ônibus para branco, escola para negro, escola para branco. Vamos marchar? Não, Dr. King, esse não é o meu chamado, esse é o seu chamado. Em períodos de graves afrontas à santidade de Deus e à dignidade humana, a igreja não tem opção senão ficar do lado do oprimido, dar visibilidade para os invisíveis, dar voz para os que não têm voz. Não tem saída. E se esqueça de Pentecostes, porque o Espírito Santo não tem interesse em ser derramado sobre uma raça de desalmados. Creio nisso tudo. Não mudei uma vírgula da minha teologia. Continuo professando fé na confissão da minha igreja, a confissão de Westminster.
Continuo acreditando na justificação pela graça mediante a fé, e que a missão da igreja é pregar o evangelho e plantar igrejas, mas a questão é, que tipo de crente nós queremos que saia lá na ponta? Androides? Estátuas de mármore? Não é possível que quando a gente ouça um pastor falando de um púlpito como esse sobre avivamento e santidade, só venha à nossa cabeça fumo, tabaco, álcool e pornografia, e que a pobreza não tenha a mínima relação com ser cristão. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para os pobres, e seja você arminiano, seja você calvinista, vai ter que entender que a Bíblia indica com muita clareza que costuma se converter, o pobre se converte com mais frequência do que o rico. Tiago capítulo 2 versículo 5, acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele separou para aqueles que o amam? Então o que nos cabe fazer para sermos práticos? Primeira coisa, continuar pregando o evangelho, porque não adianta tirar o favelado da favela sem tirar a favela do seu coração. Nas obras do PAC, no Rio de Janeiro, alguns apartamentos estão virando barraco, e tem pobre alugando apartamento para voltar a morar na favela, porque precisa nascer de novo. A história conta que na Inglaterra foi assim. George Whitefield pregava, as lágrimas cortavam os rostos cobertos de fuligem dos mineiros da Inglaterra, e eles se convertiam, recobravam o senso de dignidade pessoal, e logo em seguida trataram de organizar os seus sindicatos e viver com mais dignidade. O nosso chamado é pregar o evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender que as obras de filantropia são necessárias. Há um modelo político que estão tentando implantar no Brasil, não vou mencionar o nome, mas que na favela eu aprendi a vê-lo como algo que não se sustém para um país como o Brasil. Se aquelas pessoas não forem ajudadas eficazmente, elas perecerão.